Fechamos a primeira parte da aula, né? Agora a gente vai para o nosso segundo momento, que é aquela revisão para auxiliar vocês aí na atividade de sala. O que nós temos que revisar nesse momento? Os principais conceitos que foram abordados durante a nossa aula. Então vamos lá para a nossa revisão da aula de número 37. A gente está falando sobre sais e nessa segunda parte dos sais nós estamos falando sobre o cloreto de sódio, que é um sal muito importante para o nosso dia a dia, não só para a gente como para a indústria. Falamos também sobre outros sais e as suas utilidades e falamos sobre a dureza da água. Revisando sobre o cloreto de sódio, a gente viu que o cloreto é um sal inorgânico e é formado por ligação iônica entre o sódio, que é o Na+, e o cloro, que é o Cl-. A partir do cloreto de sódio, são produzidas diversas substâncias, entre elas o gás cloro, que é o Cl2, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, que a gente viu lá em bases, o sódio metálico, o carbonato de sódio, entre outras substâncias. O sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio, ele está presente em uma mistura de diversos sais que existem na água do mar. A gente viu durante a aula a quantidade de íons que existem na água do mar e por isso que ela é água salgada, né? A gente viu também o tipo de classificação da água de acordo com o parâmetro de salinidade. E aí nós temos a água doce, que é quando a concentração de sais ela é menor que 0,5%, ou seja, a gente tem uma concentração para cada 1 litro de água, a gente vai ter 0,5 gramas de sais, né, de todos os tipos de sais, e essas águas elas estão presentes nos rios, nos lagos e na maioria dos lençóis subterrâneos. E essa salinidade dela é o que classifica como água doce. Na água salobra, a gente vai ter uma concentração de sais que vai de 0,5% até 30%. Em concentrações de gramas por litro, isso quer dizer que para cada 1 litro de água, a gente pode ter de 0,5 gramas de sais a 30 gramas de sais, tá? Sempre no máximo nesse intervalo. Se for menor que 0,5, já é água doce. E se for maior que 30, aí já classifica como água salgada. A água salgada, por exemplo, a gente vai ter uma salinidade que vai de 30% a mais, sempre a mais de 30%. Nesse caso, normalmente essa água, ela é a água dos mares e dos oceanos. E aí a gente vai ter uma diversidade de sais, incluindo o que está em maior quantidade, que é o cloreto de sódio. Falamos ainda sobre a dureza da água. Nós temos a água sendo classificada como mole, dura moderada, dura ou muito dura. A classificação da dureza da água está relacionada ao sal do cálcio, né? CaCO3. De acordo com a concentração desse sal na água, ela vai ser classificada. Se a concentração dele for inferior a 50 miligramas por litro, é uma água mole. Se a concentração for entre 50 até 150 miligramas, é água dura moderada. Acima de 150 miligramas até 300 miligramas, aí nós temos a água dura. Acima desses 300 miligramas, aí a gente tem a água classificada como sendo muito dura. E a salinidade e a dureza da água, ela pode causar problemas na indústria, principalmente quando a gente trabalha com irrigação. No mais, agora é com vocês aí na atividade,
eu vou ficar aguardando para a gente fazer a correção junto. Então, ó, sucesso aí para vocês! Bom, gente, essa atividade estava boa, né? Vocês viram aí que a gente não pediu nada de outro mundo. Boa parte das questões está trabalhando na sua habilidade de identificar os sais, de observar as fórmulas das substâncias e classificar ela como sendo um sal ou não. Mas, como eu sei que a gente não aprende de um dia para o outro e tudo é um processo, nós estamos aqui agora para fazer a nossa correção no nosso Tirando Dúvidas. Então, vamos lá? Na questão de número 1, fala o seguinte: no estudo das funções inorgânicas, assinale a alternativa que só apresenta sais. Não quero ácidos, não quero bases, não quero óxidos. Quero uma das alternativas que somente vai ter sais. Se você ainda tem dificuldade em observar as fórmulas e classificar como sendo um sal ou não, você pode fazer o quê? Observa as alternativas que aparecem em bases, as alternativas onde nós temos ácidos, e aí você vai conseguir marcar aquela que tem somente sais. E aí você vai poder desenvolver a atividade com maior facilidade. Então vamos aqui na letra A. Na letra A fica muito fácil a gente eliminar ela. Por quê? De cara nós temos um hidróxido ali, ó, NaOH, hidróxido de sódio. Se é hidróxido, nós temos uma base. Então a letra A já está fora logo de cara, porque nós temos base nela e nós não queremos base, nós queremos sais. Na letra B, NaCl, CaPO4, FePO4. Aí você pode, eu não tenho certeza, professora, se esses dois aqui, eu sei que o NaCl é sal, mas eu não tenho certeza dos outros dois. Eu vou olhar a letra C primeiro, depois eu volto aqui. Tranquilo, vamos na letra C. A letra C tem HCl, H2O, Ca3PO2. A água, galerinha, ela é neutra. Nem sal, nem óxido, nem base. Ela é super neutra. E aí, o que a gente faz? Elimina. Ela não vai ser a nossa alternativa. Até porque aqui, ó, tem o HCl, que em meio aquoso ele libera o H+. Então, ele é um ácido. Na letra D, nós temos de novo o NaOH. E na letra E, nós temos de novo o HCl. Então, ó, eliminado e eliminado. Ficou quem pra gente? De fato, a alternativa B, aonde a gente tem 3 sais representados aí. E por isso que é a nossa alternativa correta. Eliminamos as demais porque ficamos com dúvidas, né, se elas poderiam ser corretas ou não. E aí chegamos na resposta correta, que é a alternativa B. Parabéns para você que acertou. Parabéns para nós que fizemos juntos, né? Questão 2. Questão 2 fala o seguinte, essa aqui é uma questão interessante para você aprender a trabalhar nomenclatura e os elementos que estão fazendo parte dela. Olha só o que diz essa questão da Santa Casa. Um composto formado por apenas 2 elementos químicos é o... E aí ele dá 5 alternativas para a gente. Ele quer um composto químico que seja formado só por 2 elementos. Professora, como que eu vou saber se é o correto? Vamos lá. Nomenclatura é algo muito importante para a gente trabalhar. Quando ele quer uma substância que é formada só por 2 elementos, a gente poderia ter, ó, olha o exemplo aqui que eu vou dar para vocês. A água. A água seria um exemplo. Por quê? A água nós temos o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Então, a água é formada somente por 2 elementos químicos. Dentre estas alternativas e essas substâncias que estão citadas aqui, qual delas é formada
apenas por 2 elementos químicos. Então, vamos aqui, ó. O nosso amigo sulfeto de alumínio, ele vai ser o AlS. É isso que você vai ter que fazer. Olhar o nome e tentar puxar na memória aí as fórmulas. Por exemplo, hidróxido de alumínio, Al, aí entre parênteses, a hidroxila, e aqui no canto o 3, porque esse 3 ficou muito feio. Porque eu preciso de 3 hidroxilas para poder anular a carga do alumínio. Quantos elementos nós temos aqui no hidróxido de alumínio? Nós temos o alumínio, o oxigênio e o hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos 3 elementos químicos. Por isso que a letra B ela não vai poder ser a nossa alternativa correta. E aí nós vamos fazer isso para todas as alternativas, até chegar na resposta, onde a gente tem que o sulfeto de alumínio, a nossa letra A, é a nossa alternativa correta. E os demais, professora, por que eles não são corretos? Porque os demais, eles são formados por outros átomos, outros elementos, passando da quantidade que o nosso enunciado quer, que é 2. Por exemplo, aqui, ó, nitrato de alumínio vai ser AlNO3, aonde nós vamos ter a nossa ali, substância com uma quantidade de elementos químicos maior que 2. Por isso que a nossa letra A é a nossa alternativa correta. Um composto formado por apenas 2 elementos químicos é o sulfeto de alumínio. Olha os demais. O hidróxido de alumínio, a gente viu que ele é AlOH. 3 elementos químicos. O nitrato de alumínio, a gente vai observar, ó, alumínio, nitrogênio, oxigênio. Também são 3 elementos químicos. Olha o acetato de alumínio. O acetato de alumínio, nós temos alumínio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Nós temos 4 elementos químicos aqui. E o carbonato de alumínio vai ter alumínio, carbono, oxigênio. Também 3 elementos químicos. Por isso que o nosso sulfeto de alumínio é a nossa resposta correta. Legal, né, galerinha? Eu sei que vocês ainda não estão craque nessa parte de fórmula e estrutura. Fazer o nome e dizer qual é a fórmula, não tem problema. A gente vai praticando e aí você vai aprendendo. Como é uma atividade de sala, o que vocês podem estar fazendo nessas atividades? Vocês podem estar pesquisando os nomes dessas substâncias nos livros de vocês e observando as fórmulas. O importante para a gente é que vocês consigam identificar as quantidades de elementos que estavam presentes em cada um deles para poder afirmar a alternativa que estava correta ou não. Tranquilo? Esse era o ponto para essa questão de número 2. Se você, de fato, observou as nomenclaturas e, professora, eu não sei as fórmulas para essas substâncias, então eu não fiz. Mas agora que a gente fez junto todas as respostas e você conseguiu compreender por que a letra A é a sua alternativa correta, show de bola, tá? Não tem problema, você entendeu o conceito da questão e isso pra gente é o que importa, tranquilo? Agora a gente vai para o nosso momento, para o nosso Se Liga no Enem, questão de número 3 da nossa aula de hoje. Nessa questão de número 3, nós temos aqui uma questão que caiu em um vestibular, que diz o seguinte: alguns sais inorgânicos são utilizados na medicina, no tratamento de doenças. São exemplos disso o bicarbonato de sódio, como antiácido, o carbonato de amônia, como expectorante, o permanganato de potássio, como antimicótico, né? E o nitrato de potássio como diurético. Assinale a alternativa que contém a fórmula química desses sais, respectivamente. Então, aqui, nesta questão, querido aluno,
O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que relacionar o nome com as fórmulas. Qual o primeiro nome que ele cita? Bicarbonato de sódio. O segundo nome, ele cita lá como carbonato de amônio, NH4. Depois, ele fala do permanganato de potássio e, por último, do nitrato de potássio. Então, são esses elementos que nós vamos tratar de procurar dentro das nossas alternativas os nomes corretos para cada um dessas gracinhas. Então, vamos lá na nossa alternativa de letra A para ver se ela traz a nossa resposta correta. O que nós temos aqui na letra A? Nós temos Na2CO3. Lembrem, o nosso ânion aqui, ele tem carga de -2, esse ânion aqui. Então, se nós estamos falando do bicarbonato de sódio, o sódio tem carga de 2+. Então, o 2+, não, de mais. Então, para anular essa carga de 2-, eu vou precisar de 2 sódio. Só que, se fosse o carbonato, né? Ele está falando aqui para a gente do bicarbonato de sódio. Esse nosso primeiro aqui na letra A, ele seria o nosso carbonato. Qual é o outro que ele está pedindo, além do bicarbonato de sódio? O carbonato de amônio. Carbonato de amônio, aí sim a gente tem o CO3 ligado diretamente ao nosso íon amônio, que é o NH4+. Então, para se ligar ao carbonato, eu vou precisar que seja 2NH4. E aí sim vai satisfazer o nosso carbonato. Eu tenho ele na letra B, a letra A já está fora, tá, galera? Eu tenho ele na letra C. Aqui na letra D e na letra E, a representação da fórmula está errada. Eu preciso de 2 desses hidróxido de amônio, tá? Eu preciso de 2 dele. Então, letra D e a letra E está errado. A nossa letra B e a letra C até agora são as próximas de estarem certas. O que vai definir se as duas estão certas? Vai ser o nosso nitrato de potássio. Por quê? Porque o pergamanato, ele está correto tanto na letra B quanto na letra C. E aí ficou a critério de quem fazer essa divisão de águas, o nitrato de potássio. Quem é o nitrato de potássio? Vai ser uma substância que vai estar ligada ao grupo nitro, que é NO3. O grupo nitro, NO3, ele tem uma carga negativa. Ele é negativo de -1. O potássio, por sua vez, ele é um metal alcalino, lembram? A gente já falou bastante dele. Então, a carga dele é 1+, é uma carga positiva. Um negativo com um positivo se anulam, certo? Então, eu preciso só de um potássio para se ligar a um grupo nitro. Então, nessa formação aqui, eu vou ter KNO3. Essa é a fórmula do nosso nitrato de potássio. E ela não está presente na letra C, olha só na letra C. Ela vai estar presente na alternativa B. Por isso que ela é a nossa alternativa correta. Olha só, bicarbonato de sódio, NaHCO3, carbonato de amônia, NH4, 2CO3, permanganato de potássio, KMnO4, ó, potássio e o manganês, e o nitrato de potássio, KNO3. E aí a gente fecha a nossa atividade. E aqui a gente tem um material complementar para vocês. Quem tiver interesse de acessar depois, o professor tem o link. E aí vocês podem estar lendo um pouco mais sobre o conteúdo que foi trabalhado na aula de hoje. No mais, galerinha, a gente vai encerrando esse momento aqui com vocês. E fiquem ligadinhos que a gente tem mais aula pela frente.